da fé, que para mim é um dia muito especial. Quero te convidar a se colocar de pé, em reverência à Bíblia Sagrada. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, no versículo de número 7. Apocalipse 3, versículo 7. Quem achou, dá um glória a Deus. Não, lembra que você está dando glória a Deus por dois, por você e pelo seu irmão. Glória a Deus. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, junto com a tua igreja. Te agradecer, Senhor, por tudo que já fizemos aqui para o Senhor. Mas neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer pelo que há de acontecer conosco. Ou seja, iremos ouvir a tua palavra, iremos ouvir a tua voz. Senhor, fala com a gente, Pai. Que o teu Espírito Santo possa trazer revelação para as nossas vidas, pois nós precisamos te ouvir. E eu quero te agradecer antecipadamente, Deus, porque eu creio que assim é de ser, porque eu te peço isso no nome poderoso de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu acredito profeticamente que nós somos a igreja de Filadélfia nos nossos dias, que é a igreja que verá o arrebatamento. Então, de todas as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia é a única que, além de não ter sido repreendida, recebeu o elogio do Senhor. Então, para essa igreja, o Senhor apareceu como aquele que tem as chaves de Davi. As chaves que abre e ninguém fecha. A chave que fecha e que ninguém abre. E lá em Apocalipse 1,18, você não precisa abrir, o Senhor diz que possui as chaves da morte e do inferno. E agora ele afirma que possui também a chave de Davi. No entanto, em 3, no capítulo 20, ele diz que está à porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei com ele. Então, apesar de ter as chaves, o Senhor diz: eu estou à porta e bato. Ou seja, ele diz que estava à porta e batendo a porta do coração dos laodicenses, ou dos crentes da igreja de Laodiceia. Mas como podemos então entender chave de Davi em nossas vidas? Essa chave poderosa de Davi na nossa vida. Lá em Isaías, no capítulo 22, diz que essa chave não é apenas de Davi, mas também da casa de Davi. Isaías 22, verso 22 diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aleluia. Então você perceba que, em relação aos laodicenses, te pergunto: Jesus poderia abrir a porta do coração deles? Claro, Jesus tem todas as chaves que você possa imaginar. Mas é interessante que a Bíblia não diz que ele abriu, diz que ele estava à porta e batia. E a gente pode entender como Jesus é educado, como Jesus é um Lorde. Jesus não arromba a porta do coração de ninguém, ele bate. Se abrir, ele entra. Se não abrir, ele continua esperando que um dia isso aconteça. Mas então vamos lá, o que é a casa de Davi? O que significa? Lá em Zacarias 12, nos dá a resposta. A casa de Davi é onde foi derramado o Espírito da graça e de súplicas. Veja comigo aqui, Zacarias capítulo 12, no versículo 10, o nosso irmão da comunicação vai estar colocando lá. Zacarias capítulo 12, no versículo 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então você perceba que na primeira parte diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Então veja, quando nós juntamos essas verdades,
nós entendemos que a chave de Davi está relacionada ao Espírito da graça. A graça não é uma coisa, a graça é o próprio Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então nós temos a chave da casa de Davi, porque nós temos o Espírito do favor sobre nós. O Espírito da graça é o Espírito do favor de Deus que está sobre nós. Por quê? A graça é o favor imerecido de Deus. Então, se a graça está sobre nós, o Espírito da graça está sobre nós, significa dizer que o Espírito do favor de Deus, e o que é o favor de Deus? A bênção de Deus está sobre nós. Você pode dizer amém? Você pode dizer para você mesmo, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Então, quanto mais favor nós desfrutamos, mais portas abertas são colocadas diante de nós. Diga aleluia. Portas abertas são um sinal do favor de Deus. Portas abertas significam que Deus está favorecendo você, que Deus está favorecendo a igreja, que Deus está favorecendo o seu povo. Então, para essa igreja de Filadélfia, o Senhor disse que abriu uma porta que ninguém poderá fechar. Que coisa maravilhosa! E Ele faz isso porque possui a chave de Davi. E essa chave foi dada a nós, por incrível que pareça. E você pode estar se perguntando, mas o que é a chave de Davi? O fato de ser chamada chave de Davi, também é algo que a gente deve entender. A vida de Davi, meus irmãos, ela foi claramente marcada, claramente caracterizada, por quê? Por ações de graças, por louvor e por adoração. Quem conhece um pouquinho da vida de Davi, sabe disso. Foi marcada por ações de graças, como Davi era grato a Deus, como Davi tinha prazer em louvar a Deus, como Davi tinha prazer em adorar o Senhor. E a vida de Davi era marcada por todos esses fatores: gratidão, adoração e louvor. Mas o nosso grande problema, meus irmãos, é que em vez de louvar a Deus, nós reclamamos com Deus, ou reclamamos de Deus. Olha aí, são próprias da natureza humana caída a reclamação e a murmuração. Você entende? Se você se lembrar, por exemplo, do povo do deserto, o povo que Deus tirou lá do Egito com mão de poder, com mão de ferro. O que eles mais faziam no deserto o tempo todo era exatamente murmurar, era exatamente reclamar. E eles faziam isso bem como ninguém, o tempo inteiro. Se você conhece um pouquinho da história do povo peregrinando no deserto durante aqueles 40 anos, você vai se lembrar que tudo que eles faziam era exatamente murmurar, era exatamente reclamar. Então, meus irmãos, o louvor não é algo natural, por isso ele tem de ser aprendido. Nós temos que aprender a louvar a Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós aprendemos bem como ninguém a ter uma vida de reclamação, a ter uma vida de murmuração. Ah, Deus esqueceu de mim, ah, Deus não está me abençoando, ah, Deus não está cuidando de mim. Isso não foi nem difícil de aprender, não precisou nem alguém para ensinar. Nós aprendemos isso com naturalidade. Você conhece algum crente assim, que vive reclamando de tudo e de todos, principalmente de Deus? Ah, eu estou orando, Senhor, há tanto tempo e eu não sinto que o Senhor está me abençoando. Ah, Senhor, eu estou orando há tanto tempo e nada acontece na minha vida. Ah, Senhor, até quando? Você está entendendo como é que nós somos? E a gente faz isso naturalmente. Então, significa dizer que o louvor também precisaria ser algo natural na nossa vida. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor naturalmente, a louvar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, para que o louvor possa fluir de nós espontaneamente. Então nós temos que nos disciplinar para ter uma vida que louva a Deus. Vamos entender uma coisinha aqui sobre a reclamação. Na verdade, a reclamação é a maior expressão da justiça própria do crente, do merecimento próprio do crente. O que é a justiça própria? É eu querer exercer a minha própria justiça. Então veja, se eu acho que eu mereço algo, a minha atitude é sempre o quê? Murmurar. Ah, Senhor, por que eu não tenho?
O que está implícito nessa pergunta que a gente faz para Deus? Por que eu não tenho? Está implícito aí a seguinte frase: Senhor, eu mereço ter mais do que eu tenho, eu mereço ter algo melhor do que eu tenho, por que eu não tenho? A gente está exercendo a nossa justiça própria, estamos nos achando merecedores do favor de Deus. Meus irmãos, se Deus fosse esperar que nós merecêssemos para nos abençoar com o seu favor, Deus ia esperar eternamente, porque ninguém é merecedor do favor de Deus, é pela graça. Deus nos abençoa pela graça. Deus não nos abençoa porque nós somos bons, Deus nos abençoa porque Ele é bom. Diga aleluia. Ele é bom. Então a gente, quando começa a murmurar, começa a reclamar de Deus, a gente está exercendo a nossa justiça própria. Senhor, eu sou tal, eu sou bom. Lembra do fariseu? Senhor, eu oro não sei quantas vezes. Senhor, eu jejuo. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. O que o fariseu estava dizendo? Eu mereço a tua bênção. E esse não é o caminho. O caminho não é o merecimento. O caminho é a fé na graça de Deus, no favor imerecido de Deus. Quer eu mereça ou não, Ele me abençoa. Você está entendendo? Porque se eu merecer, se eu achar que mereço, e Ele não me abençoar, é como se Deus estivesse me devendo alguma coisa. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que Deus tinha de nos dar, Ele já nos deu na medida certa. E Ele ainda tem muita coisa para nos dar, mas nunca pelo que eu faço, mas sim pela graça dEle. Sim, porque Ele me ama. Você está entendendo? Não porque eu faço algum esforço para merecer, senão seria pelos meus méritos. Você está entendendo? Existe uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre os meus méritos e o favor de Deus, o favor imerecido de Deus. Então, quando eu entendo isso, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, o que é que eu vou fazer? Isso tudo vai dar lugar, a murmuração vai dar lugar ao louvor a Deus. Diga aleluia. Olha aí, ó. Onde não há merecimento, o louvor a Deus toma lugar. E é isso que acontece com a gente, quando a gente quando a gente crê que não é pelo nosso merecimento. Então, se eu acho que tenho mais do que mereço, a minha atitude é sempre de gratidão e louvor. Quantos aqui acham que tem mais do que merece? Você pode dar um glória a Deus? Pois é, nós temos mais do que merecemos. Olha quanta coisa Deus tem feito por nós. Olha quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós. Eu me lembro do salmista compreendendo isso, quando ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. Se você for enumerar todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a tua vida, até os dias atuais, você vai perceber que 1 ou 2 ou 10 ou 20, talvez 100 blocos, não serão suficientes para você registrar todas as bênçãos que Ele já te concedeu. Você está entendendo? Quer um exemplo? Hoje você acordou. Quantas pessoas hoje não acordaram? Então, simples fato de você hoje ter acordado, abrir os seus olhos, contemplar as obras das mãos do Senhor e respirar, já é uma bênção de Deus na sua vida. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o nome dEle, porque mesmo que você não perceba, todo dia Ele tem abençoado você. Glória a Deus, aleluia. Então, quem reconhece que nada merece, nunca vai reclamar. Glória a Deus. O Senhor certa vez disse algo interessante para os fariseus. Marcos 11, versículo 18. O menino vai botar lá, se você não quiser abrir a Bíblia. Marcos 11, versículo 18, diz assim: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para os fariseus. Quem eram os fariseus? Você sabe, a gente sempre fala dos fariseus aqui. Os fariseus eram um segmento religioso de Israel. E os fariseus se achavam justos. Os fariseus se achavam merecedores. Os fariseus se achavam os guardiões fiéis da lei. Certo? Então Jesus está dizendo para eles, ora, veio João Batista,
que não comia e nem bebia, e vocês diziam, tem demônio. O que eles falavam de João Batista? Ah, vive lá no deserto, se alimenta de gafanhoto e de mel silvestre, se veste de roupa de pelos, esse cara é doido, esse cara é maluco, esse cara é endemoniado. Era isso que eles diziam de João Batista. E de Jesus, o que eles falavam? Ah, ele come com os glutões, ele se assenta com os pecadores, ele é bebedor de vinho. Eles falavam tudo isso de Jesus. Aí o que Jesus está dizendo aqui? Que ele não aguentava mais aquele tipo de gente, os fariseus, porque nada agradava a eles. Deus manda João, eles não aceitam João, diz que tem demônio. Aí Deus pega e manda seu filho. Ele manda Jesus, eles dizem que é glutão, bebedor de vinho. Ou seja, nada agradava a eles, ou seja, o negócio dos fariseus era reclamar. Você está entendendo? O negócio deles era reclamar. Você conhece algum crente assim? Esse não pode ser você, em nome de Jesus. Deus não gosta de murmuração. O crente assim, eu quero te dar uma notícia. Se ele for para o céu, ele vai ter muito problema. Tu imagina um crente desse já no céu. Chega no céu, entrou nas portas. Ah, para que uma porta desse tamanho? Começou a andar na rua de ouro. Por que desperdício? Para que tanto ouro? Para que tantas pedras preciosas nessa rua? Para que isso? Ia dizer, ai, que barulhada é essa? Os querubins e os serafins adorando o Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse lugar está cheio, ai, que barulheira, diminui o som, não dá para diminuir o som não. Está me incomodando. Daqui a pouco ele olha para o trono da glória de Deus, ai, não, diminui um pouco essa luz, para que tanta luz? Está atrapalhando minha vista. Você entende? O negócio deles é reclamar. Quem reclama vai ter sempre um motivo, vai estar sempre procurando uma razão para reclamar. E quando a gente se ocupa, gasta energia procurando com o que reclamar, a gente se esquece de louvar ao Senhor pelo que a gente tem, pelo que Ele já nos concedeu. Ao invés de enumerar as coisas que você não tem, tenta enumerar as que Deus já te deu durante toda a sua vida. E você vai ver que você tem muito mais do que você imagina. Você vai ver que Ele já te deu muito mais do que você nunca mereceu. Você está entendendo? E aí, provavelmente, as reclamações vão diminuir. Então, nada podia agradar os fariseus. Então, não importa, por exemplo, o tamanho da bênção da pregação. Ou aquela pregação foi muito chata, foi muito ruim. Ai, não, pastor, hoje a voz do pastor não estava boa. Ai, não, pastor, hoje estava sem unção. Sempre haverá o que reclamar para quem quer reclamar. Você está entendendo? A primeira coisa que Adão fez depois que caiu, você lembra? Primeira coisa que Adão fez, reclamar. Ele vira para Deus e diz, ah, mulher que o Senhor me deu, ó. Reclamando com Deus por causa da mulher que Deus deu para ele. Eu caí por causa dela. Você está entendendo? Então a gente pode subentender que murmuração é coisa de gente caída, não é coisa de crente. Certo? Deus falou para Moisés, ó, deixa eles, Moisés, deixa eles, porque com eles vai acontecer só o que eles vivem falando. O que eles viviam murmurando? Moisés nos tirou lá do Egito para nos trazer para esse deserto, para que a gente morrer de fome, a gente junto com os nossos filhos. Todo dia eles falavam isso, imagina a cabeça de Moisés, a ponto de dizer para Moisés, Moisés, não se preocupa com isso não, deixa comigo. Não vamos fazer nada com eles, só vai acontecer com eles o que eles tanto falam, o que eles tanto murmuram. E foi exatamente o que aconteceu. Você está entendendo? Mas se nós queremos a chave de Davi na nossa vida, nós precisamos aprender a louvar. Não podemos falar de Davi sem falar dos salmos de adoração e do tabernáculo que ele edificou em Jerusalém para o Senhor, que ficou conhecido como o tabernáculo de Davi. Então veja comigo, quando o povo entrou em Canaã, o tabernáculo foi levantado em Gilgal, depois de Gilgal ele foi levado para Siló, depois de Siló ele ficou em Gibeon, até que o templo foi construído. Então nos dias em que o tabernáculo estava em Siló, a arca do Senhor foi levada pelos filisteus e nunca mais voltou para Israel. Nunca mais voltou para o tabernáculo. Os filisteus levaram a arca.
Os israelitas cometeram o equívoco de levar a arca para o campo de batalha sem autorização de Deus, e o resultado foi que os filisteus levaram a arca e eles perderam a batalha. Então depois ela voltou dos filisteus e ficou 20 anos na casa de Abinadab. E depois ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E foi nesse momento que Davi então entrou em cena. O que ele fez? Ele pega a arca da casa de Obed-edom e leva para Jerusalém e coloca a arca no tabernáculo, um tabernáculo que ele levantou em Sião, ou seja, em Jerusalém. A arca, meus irmãos, como você sabe, simboliza a presença de Deus, diga amém. Significa a presença de Jesus no meio do povo. Davi então levantou outro tabernáculo em Jerusalém e colocou a arca nesse novo tabernáculo, de maneira que os sacrifícios e rituais continuaram lá em Gibeon, mas a arca ficou agora no tabernáculo que Davi construiu em Jerusalém, que era conhecido como o tabernáculo de Davi. E esse tabernáculo é um tipo da igreja no Velho Testamento, simbolizando a igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque nesse tabernáculo de Davi, que ele construiu em Jerusalém, não havia separação dos lugares. No tabernáculo de Gibeão havia o lugar santo e o santo dos santos, e o átrio interior. No tabernáculo de Davi não, era um espaço só, e a arca ficava no centro, e em volta da arca, que simbolizava a presença do Senhor, os levitas e os sacerdotes orando e adorando o Senhor 24 horas por dia. Por que isso? Porque Davi não estava preocupado com os holocaustos, Davi estava preocupado com a presença de Deus. Por isso ele levou a arca para Jerusalém, por isso ele construiu o tabernáculo de Davi, para que a presença de Deus ficasse no centro. A presença de Deus precisa estar no centro da sua vida, diga glória a Deus, para que você possa adorá-lo continuamente, para que você possa fazer as suas petições a Ele, para que você possa reverenciá-lo, para você reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida. Ela tem que estar no centro da sua vida, ela tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Se não for assim, não há verdadeira adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16, diz assim: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Olha aí. Restaurá-lo-ei o tabernáculo caído de Davi. Quem é o tabernáculo de Davi hoje? A igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Você pode aplaudir o nome do Senhor mais uma vez? Glória a Deus, aleluia. Você é o lugar da adoração. Você é aquele que contém a presença de Deus. Lembra que a presença de Deus ficava no centro do tabernáculo? Pois é. Esse tabernáculo é você, significa dizer que a presença de Deus está dentro de você, no centro da sua vida, no ponto mais importante da sua vida. Diga: eu creio. Glória a Deus. Vamos ver então como Davi enfrentava suas lutas e problemas, e como o Senhor usava a chave para abrir portas diante dele. Não importa qual seja o seu problema, o que você precisa é de portas abertas na sua vida. Diga glória a Deus. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque em vez de murmurar, se afundar na derrota e ficar tateando nas trevas, Davi olhava para o céu e erguia sua voz ao Senhor. Diga aleluia. Então a primeira coisa que Davi fazia, Davi descansava no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Já no final da vida de Davi, eu sei que você sabe disso, Absalão, seu filho, tentou usurpar o trono de Israel, ou seja, Absalão tentou um golpe de estado no reino de Israel, o reino de seu próprio pai. Então Davi poderia ter escolhido retaliar a atitude de Absalão, enviando suas tropas. Para quê? Para combater Absalão. Mas Davi não tinha esse espírito capaz de combater o seu próprio filho, de pelejar contra o seu próprio filho. Então Davi decidiu fugir de Absalão, a quem ele amava profundamente. Então ele estava com o coração partido e cheio de angústia. Imagina ser traído pelo seu próprio filho.
Você pode imaginar como ele estava arrasado pela traição que Absalão cometeu contra ele. Mas em vez de mergulhar no caos da amargura ou da autopiedade, Davi cantou ao Senhor um cântico de adoração no Monte das Oliveiras. Eu não sei quantos aqui conhecem o Salmo 3. Mas olha o que Davi diz. Eu não sei se você sabe que no livro dos Salmos há um subtítulo antes do número do Salmo, entre o número do Salmo e o texto. Um subtítulo que traz o contexto em que foi escrito aquele Salmo. Então, se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 3, você vai ver que tem escrito lá assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Isso não é isso que está escrito aí? Era esse o contexto em que o Salmo 3 foi escrito por Davi, quando ele estava fugindo do seu próprio filho, Absalão. Então você pode entender que Davi estava amargurado, Davi estava triste, Davi estava sofrendo, Davi estava arrasado. Mas olha o que ele escreveu no Salmo. Salmo 3, versículo 3 e 4, diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Olha aí. Davi, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, Davi adorava o Senhor, Davi entoava louvores ao Senhor. Os salmos eram cânticos de louvor e adoração a Deus. Você está entendendo? Então, enquanto Davi adorava o Senhor, as circunstâncias ao seu derredor foram mudadas para o seu bem. Lembra que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quem ama a Deus adora. Quem ama a Deus louva o Senhor ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. Você está entendendo? Eu me lembro de Jó. Ele disse: nu eu saí de ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele também louvava ao Senhor. Nós precisamos aprender isso na nossa vida diária. Se a gente for olhar, nós temos motivos de sobra para reclamar da vida, para reclamar das coisas. Mas que tal adorar o Senhor? Que tal louvar ao Senhor? Que tal deixar fluir do nosso interior rios de água viva que vão exaltar o nome do Senhor? Enquanto a gente está ocupado com isso, Deus está ocupado com as nossas coisas. Era isso que estava acontecendo. Houve uma tremenda confusão entre os conselheiros de Absalão e a empreitada de Absalão contra Davi não deu em nada. Sabe por quê? Porque enquanto Davi adorava, o Senhor cuidava das questões dele. Enquanto Davi louvava, o Senhor providenciava para que tudo cooperasse a favor de Absalão, a favor de Davi. Amém? Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Aleluia! Aleluia! E eu te digo mais: enquanto nós adoramos a Deus, os beneficiados somos nós. Enquanto nós adoramos a Deus, o Senhor nos concede coisas, libera sabedoria, libera graça, libera vida sobre nós. Diga amém. Deus não precisa da nossa adoração, por incrível que pareça. Ele tem miríades e miríades de anjos adorando Ele o tempo todo, 24 horas por dia. Você está entendendo? Então, que diferença a nossa adoração vai fazer para Deus? Nenhuma. Sabe para quem ela faz diferença? Para mim e para você. Porque quanto mais nós adoramos o Senhor, mais nós somos transformados. Quanto mais nós adoramos ao Senhor, mais nós nos tornamos a imagem e semelhança dEle. Quanto mais nós adoramos o Senhor, mais nós somos abençoados. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Aliás, ele vai projetar ali. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, lá no versículo 18. Olha o que diz aí. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz aí. E todos nós quem? A igreja. Com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Está entendendo? Então quem é o beneficiado com a adoração, com o louvor, que é a mesma coisa que contemplação. O que é contemplar é prestar atenção, o que é louvar e adorar é fixar atenção em algo ou em alguém. Então, quando nós fixamos a nossa atenção no Senhor, nós somos transformados, diga glória a Deus, somos abençoados, aleluia. Então veja bem, muito antes do inimigo roubar a sua vitória, ele rouba a sua canção. Pare e pense. Antes de arrancar a sua alegria, ele cala o seu louvor. O inimigo é astuto, a gente não pode esquecer disso. Se ele conseguir calar o seu louvor, fazer você parar de louvar a Deus, ele já está na vantagem. E ele não está aí para levar vantagem, porque ele já é derrotado, diga aleluia. E muito antes que a pessoa perceba, a pessoa já se torna uma pessoa crítica, pessimista, depressiva, mal-humorada. Então não permita que o diabo tenha êxito nessa questão. Não permita que ele leve vantagem nessa área. Deixe que o louvor do Senhor esteja continuamente nos seus lábios e no seu coração. Esteja sempre consciente da presença dEle. Isso traz descanso. Se você tiver essa consciência que você em nenhum momento está sozinho, que o Senhor está sempre com você, isso vai trazer o desejo de você louvá-lo com a sua vida, com seus lábios, com cânticos, com palavras de exaltação ao nome dEle. Isso vai te trazer a plena consciência de que Ele está o tempo inteiro com você. E você vai poder descansar nele. Você vai poder entrar no descanso de Jesus. Diga glória a Deus. Tem gente que pensa que entrar no descanso de Jesus é morrer. Claro que quando você morrer, você vai estar bem melhor do que aqui. Mas entrar no descanso é descobrir e encontrar a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que só Jesus pode dar. Porque Ele é o príncipe da paz. Diga glória a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, você conhece a história, estavam numa cadeia, presos por causa do Evangelho. O que eles fizeram para ser presos? Porque estavam pregando o Evangelho, falando de Jesus. Então à meia-noite diz a Bíblia que eles cantavam hinos ao Senhor. E enquanto eles louvavam, as portas das cadeias se abriram. Está entendendo? Sabe por quê? Porque aquele que tem a porta de Davi abriu a porta de todas as cadeias, diga aleluia. Aquele que tem a chave de Davi abriu todas as portas. A chave de Davi abriu a porta de todas as cadeias. Você viu que não foi uma cadeia ou outra, não foi uma cela ou outra. Olha aqui o texto, eu vou ler para você, Atos 16. No versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, o que eles faziam? Escutavam. Eu imagino a cena, Paulo e Silas cantando louvores a Deus, os companheiros da cela tentando gaguejar o refrão. Em teus braços é meu descanso. Não, não é assim não. Não é assim. Em teus braços é... Imagino a cena. De tanto eles cantarem, provavelmente os outros aprenderam, estavam cantando juntos. Qual foi o resultado? A chave de Davi abriu todas as portas. Aqui no texto não diz que abriu uma cela só, veja comigo. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais escutavam, e de repente sobreveio um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Todos foram libertos. Está entendendo? Não foi um ou outro, todos eles foram libertos. Por quê? Paulo e Silas, que tinham todas as razões humanas para estarem murmurando, tinha ou não tinha? Imagina o diálogo entre Paulo e Silas. Caramba, Paulo, pô, a gente estava pregando o Evangelho, cara. Agora a gente está aqui preso, as costas todas lanhadas, daqueles chicotes malditos. As costas lanhadas, a gente amarrado nesse tronco aqui dentro dessa cela sem poder se mexer. Minhas costas estão queimando muito, Paulo. Aí Paulo dizendo para Silas, a minha também, cara. A gente não devia ter pregado o Evangelho. A gente devia ter ficado em casa sossegado. A gente devia ter procurado outra coisa para fazer. Como é o nome disso? Justiça própria. Porque eles estariam dizendo, a gente não merecia isso. Olha aí, a gente não merecia isso. Você está entendendo? Pois é. Mas era isso que eles faziam? Não.
que eles diziam? Cantavam louvores a Deus, adoravam, oravam. Você está entendendo? Independente das costas, independente das circunstâncias que eles estavam vivendo. Às vezes a gente é assim, eu espero que a vida melhore, que as coisas fiquem bem, que eu fique bem com a minha esposa, que o meu dinheiro aumente, que eu fique bem de vida, que eu fique alegre, para poder então louvar e adorar a Deus. Para poder então depois a minha vida passar a ser para louvor da glória de Deus. Será que esse é o caminho? Não, independente das circunstâncias, nós temos que louvar a Deus, porque quem abre a porta das prisões é a chave de Davi, que é liberada através do louvor. Quando nós louvamos o Senhor, a chave de Davi abre as portas que estão fechadas. Você está entendendo? Tem um monte de crente aí com a vida toda enrascada, tudo que é porta fechada, e faz o quê? Murmura o tempo todo. O que vai acontecer? As portas vão continuar fechadas. O Senhor não está atento ao meu sofrimento, o Senhor não abre as portas para mim. O que será que você está fazendo? Diante das circunstâncias, murmuração ou louvor e adoração? Murmuração ou gratidão? Por tudo que Ele tem feito na sua vida. Precisamos pensar, porque a chave está aí à disposição da igreja. E o que a igreja está fazendo com essa chave? Está usando? É um caso que a gente precisa pensar. Davi usou essa chave. Paulo e Silas usaram essa chave. A chave de Davi. A chave do louvor. Está entendendo? Segunda coisa que a gente aprende com Davi. A escolha de adorar o Senhor. Davi escolheu adorar. Salmo 34 é um outro salmo maravilhoso, que foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão. Se você olhar lá, o entretítulo do Salmo 34, você vai ver lá. Salmo de Davi, quando estava escondido na caverna de Adulão. Ou seja, Davi em mais um momento difícil. E o Salmo 34 é um dos salmos mais poderosos que Davi escreveu nos tempos mais difíceis da vida dele. E olha o que ele escreveu na introdução do Salmo. Salmo 34, versículo 1, vamos até lá, nosso irmão vai colocar ali, se você quiser, olha na sua Bíblia. Salmo 34, no versículo de número 1, olha o que diz aí. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Aleluia. Alguém que estava escondido numa caverna, fugindo do rei de Gate, dizendo isso para o Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quem aqui seria capaz de dizer isso no momento de tribulação, no momento de dor, no momento de desespero? Quem aqui diria isso? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente. O que quer dizer continuamente? Para sempre, o tempo todo, nos meus lábios. E ele continua dizendo: a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha aí, aleluia. Então, se você vê o contexto em que Davi escreveu isso aqui, eu vou te contar um pouquinho do que aconteceu. Veja bem, quando Davi matou Golias, ele não o fez com uma espada. A gente sabe que ele usou uma funda para matar Golias. Só que agora, meus queridos irmãos, Davi estava com um sacerdote chamado Abimeleque, lá em Nob. Então Davi perguntou se ele não tinha uma lança ou uma espada para emprestar para ele. Então o sacerdote respondeu que tinha guardado a espada de Golias. Quem era Golias? O gigante do vale de Elã. Davi então pegou a espada e disse: não há outra semelhante a essa. Então aquela espada parecia extraordinária para Davi. Imagina o tamanho e o peso da espada de Golias. Só que aquela espada, apesar de grande e pesada, não conseguiu livrar Golias de Davi, que na verdade não era Davi, era o próprio Deus.
Então, se aquela espada não conseguiu livrar Golias, aquela espada também não serviria para livrar Davi dos inimigos. Saul, nesse contexto aqui, estava perseguindo ele. Então, se a espada não livrou Golias, também não livraria Davi. Uma coisa que a gente precisa aprender: a gente nunca deve querer usar as armas do inimigo. As armas do inimigo não servem para você. As armas desse mundo não servem para você. As armas do inferno não servem para você. Para isso, Deus te oferece uma armadura completa. Você está entendendo que Deus está falando com você? Então, em hipótese alguma, use armas do inimigo. Nós falamos aqui semana passada de origem das coisas. A gente precisa analisar a origem das coisas. Qual era a origem das armas de Golias? O mundo, a Filístia, ok? Ele era filisteu. Essa era a origem da arma dele. Era abençoada? Não era, era amaldiçoada, porque eles eram malditos. Você está entendendo? Qual é a origem das armas que Deus nos concede? Espirituais, poderosas em Deus. Essas são as armas que vencem. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Então são essas armas que nós precisamos usar. Então não use a arma do inimigo em hipótese alguma, porque elas vão trazer morte. Enquanto que as armas de Deus vão trazer vida. Então perceba uma coisa: quando nós estamos fracos na fé, nós somos tentados a usar de qualquer método, qualquer meio, para tentarmos resolver os nossos problemas. Mas Deus tem sempre uma estratégia perfeita para nós, diga amém. Então Davi, mesmo com a espada de Golias, fugiu com medo de Saul, e surpreendentemente foi se refugiar exatamente em Gate. O que era Gate? A cidade do próprio Golias. Olha aí. Então você deve se lembrar que Golias morava em Gate, veio de Gate, e Davi estava numa situação tão complicada, tão caótica, que foi buscar refúgio exatamente lá. Foi buscar refúgio junto ao rei de Golias. Que situação deplorável. Então veja bem, quando Davi chegou a Gate, os servos do rei Aquis, que era o rei de Gate, reconheceram Davi como aquele que tinha derrubado o gigante. Olha que situação. E aí o que aconteceu? Os servos do rei de Gate começaram a dizer: olha aí, é ele, olha. Foi ele que matou o Golias, o nosso guerreiro, o nosso representante. Foi ele aquele que, quando entrava na cidade, o povo cantava: Saul matou 1000, mas Davi matou os 10 milhares, mais de 10 milhares. Eles reconheceram Davi e foram falar para o rei que Davi estava por lá. Veja que coisa interessante. Então, quando Davi ouviu esse burburinho, Davi ficou com muito medo. Davi pensou: agora é o meu fim. Então, meus irmãos, a Bíblia então nos diz que ele mudou o seu comportamento, e você conhece a história. Davi se fez de louco. Davi começou a abraçar os postes da cidade, começou a babar, a baba escorrendo pela barba de Davi. E Davi se arrastava no chão, rastejava no chão, se portando como um louco. E quando os homens do rei Aquis foi lá avisar para o rei: olha, tem um homem aí que é Davi. Aí quando o rei viu Davi naquela situação, se arrastando no chão, abraçando os postes, babando, falou: vocês estão malucos? Vocês me trouxeram mais um maluco? Vocês estão pensando que minha casa é o quê? Já não tem maluco suficiente aqui no meu palácio? Vocês ainda me trazem mais esse louco? Suma com esse homem daqui. Olha aí. E Davi então aproveitou o burburinho e fugiu. E para onde ele foi? Para a caverna de Adulão. Interessante, ok? Então veja bem, você consegue imaginar o estado mental que Davi estava? Você consegue imaginar essa situação? O campeão de Israel, o futuro rei de Israel, se arrastando no chão, babando na barba, igual um maluco. E a palavra de Deus diz no versículo seguinte, que Davi saiu dali e foi se esconder, fugiu para a caverna de Adulão. Vamos ler comigo aqui, o menino vai botar lá, 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Diz assim: Davi retirou-se dali de onde? De Gate, da presença de Aquis, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Quem está em aperto aí, diga amém. Pois é. E todo homem endividado. Quem está endividado aí, diga aleluia.
E todo homem endividado, e todos os amargurados. Quem está amargurado aí, diga: meu Deus. Todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então vamos lá, Davi estava lá mal, abatido, por causa da humilhação que teve que passar, por causa da perseguição, foi para lá se esconder. Quando souberam que ele estava lá, todas as pessoas que estavam com problema correram para lá, e foram se juntar a Davi. Olha aí, imagina, um camarada já arrasado, já cheio de problemas, chega um: poxa, Davi, posso ficar aqui? Eu estou todo endividado. Chega o outro: eu estou num aperto na minha vida, minha família está destruída, nada dá certo. E foi juntando, perturbado de espírito, foi juntando. Daqui a pouco tinha 400, ele mais 400. Já pensou que situação? Agora que você entendeu o contexto desse salmo, veja o que Davi ministrou ao Senhor dentro da caverna de Adulão. Ele poderia simplesmente se esconder ali, não é verdade? E cheio de autopiedade, cheio de condenação, e murmurar o tempo inteiro. Mas em vez disso, é o que ele fez. Aleluia. Bota aí para nós. Ele disse: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quem eram os humildes? Aqueles que estavam lá dentro com ele, cheio de problemas. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Com quem que esse homem está falando, gente? Com os endividados, com os amargurados, com os problemáticos que estavam lá dentro com ele. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Davi podia reunir aqueles homens lá e dizer: que Deus miserável é esse? Que vida desgraçada minha vida tem sido um inferno. Davi não podia ter feito isso. Você já viu o crente dizer isso? Abrir a boca abençoada, abrir a boca santa para maldizer a si mesmo. Você já viu um crente fazer isso? Não pode. A sua boca é para louvor do nome do Senhor, é para a glória do nome do Senhor. O que você tem falado diante das dificuldades, o que você tem falado quando você precisa fugir para a caverna. Davi disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Davi escolheu não ser derrotado pelas circunstâncias. Ele decidiu bendizer o Senhor o tempo todo, não apenas no tempo da bonança, mas acima de tudo no tempo da aflição. Foi isso que ele fez. Ele entrou na caverna em desespero, mas algo sobrenatural aconteceu lá dentro enquanto ele adorava o Senhor. E não apenas ele foi transformado, mas também os homens que estavam com ele. O texto diz: também ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo endividado, todo amargurado, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400. Então ele certamente encorajou aqueles homens a cantar o verso 3 do Salmo 34. Engrandecei o Senhor comigo. Vamos lá, gente, vamos engrandecer o Senhor, não fica assim não. Não fica assim não, isso vai passar, Deus está conosco. Essas dívidas serão pagas, essas amarguras serão transformadas em alegria, e esse aperto será transformado em descanso. Era isso que Davi estava ministrando ali dentro. Você está entendendo? Ao invés de se maldizer, ao invés de murmurar, Davi ministrou sobre a vida deles. Você está entendendo? Por causa disso, aqueles homens foram iluminados, como está lá no versículo 5 do Salmo. Então aqueles homens foram transformados de glória em glória, porque contemplaram o Senhor enquanto Davi adorava. Depois disso, aqueles homens se transformaram nos 400 de Davi, nos valentes de Davi. Você já ouviu falar nesses 400 homens? Eram aqueles que lá na caverna entraram endividados, em aperto, amargurados, foram libertos, foram transformados e se tornaram valentes. Você é transformado de glória em glória, de fé em fé, quando contempla o Senhor, quando nós lemos em 2 Coríntios. Você está entendendo?
E isso faz de você um valente de Jesus. Isso faz de você um campeão de Jesus. Isso faz de você um mais que vencedor, porque Jesus venceu para você, e Ele te fez assim. Você está entendendo? Mas você precisa usar a mesma chave que Davi usava. Só para você ter uma ideia de como esses homens se tornaram especiais. O principal deles era Josebe Basebete. Ele agitou sua lança contra 800 homens e feriu todos eles de uma só vez. Está lá em 2 Samuel 23, capítulo 8. O outro era Eleazar, que era valente e em uma batalha lutou contra os filisteus, até a sua mão ficar grudada numa espada. Você já ouviu falar sobre isso? Lutou com os filisteus agarrado na espada, não largou da espada, enquanto a espada não ficou agarrada na mão dele. Por fim ele abria a mão e a espada não soltava mais. Você entende? Também foi um dos valentes de Davi. Aleluia. O terceiro era Samá. Ele certa vez se colocou no meio de um campo de lentilhas, um terreno cheio de lentilhas, quando Israel fugia dos filisteus, e ele sozinho feriu a todos os filisteus até a morte. E por causa dele, naquele dia, o Senhor realizou um grande livramento, uma grande vitória para o seu povo. Então, no mesmo princípio, meus irmãos, hoje, quando nós escolhemos adorar o Senhor, nós não podemos evitar ser transformados. Você pode começar como endividado, como um amargurado, mas você vai terminar como um valente de Jesus. Diga glória a Deus. E para a gente terminar, outra coisa que Davi nos ensina nesse texto, que nós devemos cantar com as palavras de Davi. Aleluia. O Salmo 57 também foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão. Um dos momentos mais depressivos da vida de Davi. Mas sua canção era grandiosa. Vamos ler aqui no Salmo 57 rapidinho, para a gente terminar. Salmo 57, versículo 7. Veja o que diz aí. Aleluia. Salmo 57, versículo 7 diz: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei o quê? Louvores. Acorde, ó minha alma. Acorda em lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Davi, quando compõe esse salmo, ainda estava na caverna de Adulão. Então, meus queridos irmãos, a chave de Davi para a vitória era o louvor. Se nós quisermos ter a chave de Davi, nós precisamos cantar as suas palavras. Houve um rei chamado Ezequias em Israel, que ele orientou exatamente isso no seu governo. O reinado de Ezequias foi um dos melhores, depois do reinado de Davi, em todo Israel e Judá. Porque Ezequias fez exatamente isso. Veja o que diz aqui o texto, vou ler aqui, você acompanha. Confiou no Senhor, agora falando de Ezequias, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, ele lograva bom êxito. Para onde quer que Ezequias ia, para a batalha que ele ia, para a dificuldade que ele ia, Deus dava vitória a ele. Agora a orientação que ele deu, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf, o vidente. Eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Amém, meus irmãos? E é maravilhoso saber que nós temos as palavras de Davi, que ao invés de murmurar, louvava a Deus. A maioria dos salmos, mais de 50% dos salmos da Bíblia, foram escritos por Davi. Era disso que o rei Ezequias estava falando.
Louvem ao Senhor com as palavras de Davi. Vamos cantar os salmos que Davi cantava para Deus. Vamos honrar a Deus como Davi honrava. Vamos ser gratos a Deus como Davi era grato a Deus. Porque quando a gente faz assim, a gente está usando a chave de Davi. Qual era a chave de Davi? A chave do louvor, que abre as portas que ninguém fecha. Amém? Então, quando você louva a Deus, as portas são abertas, as portas das bênçãos são abertas, assim como foram abertas as chaves das cadeias onde estavam Paulo e Silas, para que todos pudessem ser abençoados com liberdade. Você é livre no Senhor, você é livre para adorar, você é livre para louvar, você é livre para bendizer o nome do Senhor. Nada pode te impedir de fazer isso. Nem o diabo pode impedir você de louvar e adorar a Deus. A única pessoa que pode fazer isso, por incrível que pareça, é você mesmo. Quando você resiste, insiste em apenas murmurar, em apenas reclamar, aí as portas da bênção vão estar fechadas para você. Mas quando você usa a chave de Davi, a porta vai estar sempre aberta. Mais na frente, o Senhor disse: neste lugar, o nome será salvação, e o nome da porta será louvor. E essa porta precisa ficar continuamente aberta. O que isso quer dizer? Que nós precisamos louvar ao Senhor continuamente com o nosso coração. Amém? Aplauda o nome dele, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu falei especificamente nesse culto de hoje sobre isso, exatamente porque a gente está num momento especial de louvor com os nossos irmãos novos, né? Que tocaram hoje pela primeira vez. Então gostaria de convidar para a gente encerrar rapidinho os nossos irmãos do louvor, para a gente terminar com alegria, terminar louvando ao Senhor.